O kit de aquário, ele não necessariamente, não são todas as marcas que a gente tem uma variação, uma amplitude do papelzinho lá onde a gente faz a leitura, a interpretação do resultado, numa amplitude dentro do que a gente tem de amplitude dentro da piscicultura. Então, por exemplo, lá na piscicultura a gente tem uma corre o risco, ou tem uma oscilação de parâmetros de qualidade de água muito grandes, né? Inclusive ao longo do dia. Dentro do mesmo dia, eu tenho essa amplitude de variação dos parâmetros de qualidade de água, como, por exemplo, o oxigênio, como, por exemplo, o pH, né? Eu tenho a alteração, uma oscilação muito brusca ao longo do dia, inclusive. Então, de manhã, se você aferir o pH 7 da manhã, vai ser diferente, principalmente se você não tiver um sistema bem tamponado, né, com bastante quantidade de sais ali, você vai ter uma concentração de pH diferente no final do dia, tá? Então, e essa amplitude às vezes é muito maior do que alguns kits de aquário têm ali de coloração. E aí o que acontece? Então, o que é essa amplitude que eu estou falando? Então, o pH ele pode variar, por exemplo, de 5 miligramas, de 5 para 8 no final do dia, de 5 de manhã para 8 no final do dia. E quanto menos estável, menos equilibrado for o sistema, a qualidade da água do seu viveiro, mais ele vai oscilar. Quanto maior a quantidade de algas que tiver dentro do viveiro, mais isso vai oscilar. E esse é o tipo de oscilação que não necessariamente acontece em aquários. A oscilação ao longo do dia, né, a amplitude de variação dessa oscilação dos parâmetros de qualidade de água dentro de aquário, eles são menores. Então, vai ter altas concentrações de amônia? Sim, se você não cuidar, vai ter. Mas você não tem essa oscilação de pH da manhã para a noite, você não tem essa oscilação brusca ao longo do dia. Por isso, algumas marcas de kits colorimétricos para aquário, eles não têm o papelzinho, né? E eu estou falando de kits colorimétricos, tá, gente? Não de equipamentos, aqueles digitais, ou enfim, de equipamentos, de kits, que é aquele que você pinga gotinha. Então, eles têm as cores, mas os de aquário, eles têm cores para identificar não todos os parâmetros. Então, não vai ter de pH 3 até o pH 10. Algumas marcas têm só essa principal ali faixa de oscilação. Então, o pH 5 até o pH 8, por exemplo. E em piscicultura, né, em viveiro escavado, né, que você está exposto ao sol, que tem grande quantidade de fitoplâncton, você tem uma variação que pode chegar numa variação muito mais alta do que essa, numa amplitude muito maior do que essa. Então, esse é o principal motivo que a gente tem que olhar e dar preferência para kits de piscicultura. É claro que, né, existe aqui uma exceção à regra dos kits de aquário. Existem algumas marcas de kits para aquário que sim, que tem essa amplitude maior, que você consegue ver o pH 3, pH 4, pH 5, todos os pHs. Mas, né, você precisa encontrar essas empresas que já produzam os kits com essa amplitude de variação. Agora, por isso que é importante a gente, né, comprar o específico para piscicultura, se você não conhece, ou agora que você já conhece, buscar marcas, se for no caso de marcas de kits para aquário, que tenham essa variação, que você consiga fazer a leitura do pH 3, do pH 4, do pH 5, do pH 10, porque isso pode acontecer em pisciculturas com mais facilidade, inclusive, do que em aquários, tá? Agora, o principal motivo, do meu ponto de vista, é o preço. Então, se você pegar lá um kit de análise de água, vou falar de amônia, por exemplo. Um kit de amônia, se você comprar numa casa de pet, você vai ali na loja de pet da sua cidade, que eles vendem aquários, vendem os kits para fazer essas análises de água.
você vai pagar 80, 90, 100, até R$ 120. Tem alguns kits que você paga até R$ 120 o kitzinho que faz 20, 30, no máximo 50 análises. Na contrapartida, os kits de psicultura, eles têm uma... Você compra lá um kit completo, né? Então, o kit completo vai custar R$ 800, mas é um R$ 800 que faz até 6 parâmetros de qualidade de água e cada um dos parâmetros analisa 100 amostras. Então, você dividiria aí esses 800 por 600 análises, né? Que daria mais ou menos ali 1,30, 1,50 por análise. Então, pensando nisso, o custo de investir, né, o investimento para adquirir um kit de análise de água para pisciculturas, o preço por análise é mais barato quando a gente compara com os kits de aquário. Se você for pegar preço por análise. Então, isso... Por que eu preciso prestar atenção nisso? Ai, Soraya, mas é R$ 1,50. Gente, mas análise de água é o tipo de parâmetro que você tem. Tem parâmetros que a gente analisa todos os dias, 2 vezes por dia, alguns inclusive, e tem parâmetros que eu analiso semanalmente, eu analiso quinzenalmente. A gente não tem que olhar para os kits de análise de água como um negócio que é pontual. Ah, é só quando eu tenho problema de qualidade de água que eu vou lá e analiso. Não, tem que ser rotina. Tem que ser rotineiro para que você tenha o histórico, para que você consiga acompanhar a evolução dessa qualidade de água, para que você consiga prever que a água está tendo mudanças. Se você faz as mensurações todos os dias, né, as que forem necessárias de fazer todos os dias, se você faz as mensurações semanalmente ou quinzenalmente, você vai ter um gasto com kits de análise de água muito maior. Pensando nisso, eu preciso buscar o kit, o tipo de material que seja o mais barato possível para dentro da minha produção de peixes. E o mais barato, mas que seja de confiança, resultado real, resultado, né, que eu possa confiar nesse resultado.